É interessante e importante entender de quando se fala em falha zero, a gente está falando em que nível? Nível de sistema, nível de processo, nível de máquina, nível de equipamento, nível de componente? Em componente, impossível. Então, isso já é determinado. Não tem como ter falha zero em componente. Isso aí esquece, é impossível. Isso não acontece nem na indústria aeronáutica. Isso não existe. Não tem como. Equipamento, muito pouco provável. Máquina, pouco provável também, mas, né? Processo, talvez sim. E eu quero que vocês entendam. Toda falha está ligada à perca de alguma função. Gravem isso que eu estou falando. Toda falha está ligada à perca de uma função. Então, você tem a função do redutor é reduzir, né, a velocidade, ou aumentar em alguns casos, né? Mas normalmente é reduzir a velocidade. O motor entra com uma velocidade, o redutor ele reduz a velocidade e dá mais torque, mais força para o sistema. Ok, legal. A partir do momento que ele não reduzir mais a velocidade, ou ele não transmitir mais a velocidade, então ele perdeu a função dele. Mas aí a gente está falando a nível de equipamento. A função de um motor é transmitir força, potência e velocidade para um sistema de transmissão. Legal? Até aí tudo bem. A partir do momento que ele não transmite mais a velocidade desejada, né, a força desejada e a potência desejada, ele está deixando de cumprir a função dele. Legal. Mas a gente ainda está falando a nível de equipamento. Eu quero que vocês entendam que para a operação, para a produção, existe a correia transportadora, existe a correia elevadora, existe o moinho de Bohr, existe a caldeira, existe a máquina que gera o trabalho. A máquina ela é constituída de equipamentos. Para manutenção, a coisa não é bem assim. A manutenção olha a nível de componente, a nível de equipamento e, consequentemente, a nível de máquina. Mas para a operação, não. Então, para a operação, a função de uma correia transportadora é entregar, se ela é 1.500 toneladas a hora, 1.500 toneladas a hora de tal produto. Ponto. Essa é a função para ela. E, consequentemente, é a função para a manutenção também da máquina. Mas, enquanto para a operação, a função dos equipamentos não importa, para a manutenção importa. Então, a manutenção entende que perda de performance do redutor, do complemento hidráulico, do motor, influencia a perda de performance da máquina. Mas a operação não é bem assim. Então, tu consegue criar confiabilidade a nível de processo. Então, o que é uma confiabilidade a nível de processo? Eu tenho uma bomba que alimenta a caldeira. A bomba para, o processo para. Eu tenho duas bombas que alimentam a caldeira, uma operando, uma stand-by. Uma bomba para, a outra entra. Falhou o componente, falhou o equipamento, mas a máquina não parou. Então eu não tive uma falha de processo. Ela entra automaticamente. Para uma já entra outra, isso é uma questão de segundos, né? Então eu garanti a confiabilidade do meu processo, mas eu não tive a confiabilidade da minha máquina. A bomba falhou, mas não parou o processo. Então, baseado nisso que eu estou falando para vocês, e é importante que eu talvez não fique clara a importância disso agora, mas aprofundando o estudo vai ficar claro em algum momento. É impossível que a manutenção aumente a confiabilidade de um sistema acima da confiabilidade inerente daquele sistema. Então, existe uma confiabilidade intrínseca de um projeto. A manutenção não consegue aumentar a confiabilidade acima disso. Não consegue. Então, toda a confiabilidade, o estudo de confiabilidade,
que está sendo aplicado em manutenção é já uma adaptação. Porque confiabilidade está ligada a projeto, está ligada a laboratório, está ligada a simulação. Simula, testa, a população falha, etc. Mede MTBF. Na realidade, o nome é MTBF, não é MTTF. Tem essa diferenciação, mas não existe essa diferenciação. Se for ver lá a norma do Exército Americano que criou isso, não existe essa diferenciação. Está lá, MTBF. Testa, uma coisa laboratorial, uma coisa experimental, que o Nolan e o HIAP, H-I-A-P, né? Nolan e o HIAP, que fizeram o estudo do RCM na indústria aeronáutica, se apoiaram também nesse material. E foram, né, os pioneiros nesse estudo, mas eu não quero entrar nisso. Mas então, eu dei uma desviada, né? Mas era importante nesse parênteses para entender que, se eu estou falando de falha de projeto, eu estou falando de uma coisa. Desculpa, se eu estou falando de falha de processo, eu estou falando de uma coisa. Estou falando de falha de máquina, eu estou falando de outra. Estou falando de falha de equipamento, estou falando de outra coisa. Estou falando de falha de componente, estou falando de outra coisa. Não é a mesma coisa.